Conversa com o Poeta tem a alegria, a felicidade, a honra de receber dois grandes cineastas baianos do mundo. Victor Fraga, que também é jornalista, é crítico, e Edgar Navarro. O Conversa com o Poeta hoje permeia não só sobre cinema, mas sobre a cidade, porque estamos em Camaçari. A caçar luz, eu encontrei um clarão. Nesse clarão, pirilampos. Edgar Navarro, não quero iniciar nossa entrevista pelo clarão que você me ilumina, mas pelo pirilampo que era aquela criança andando aos 10, 12, 14 anos, lá em Salvador. Quem era essa criança? Quem era esse Edgar Navarro pelas ruas de Salvador? Quais os sonhos? Rapaz, era um menino assustado, desesperado também pelo desamparo da vida. Eu descobri muito cedo, quando era muito criança, que eu estava desamparado, que eu não tinha... a família para mim era como se fosse um teatro. Era uma coisa assim que eu não dava conta. E aí eu me sentia muito sozinho, apesar de ter um apoio muito grande de minha mãe e das próprias pessoas que circundavam o meu universo. Mas assim, eu me lembro que eu ia... Você fala de ir para a rua, eu ia para minha mãe com algum lugar no centro, para onde todo mundo ia, que era no bonde de Nazaré. Ali eu estava encantado e o desencanto me acompanha como um contraponto absolutamente impossível de desfazer. É o encantamento e o desencantamento. É o deslumbramento por causa da luz, por causa das vozes, por causa do trilho do bonde, dos barulhos da cidade. Indo para aquele pão delícia depois, porque a gente comia uma merenda, que era um pão delícia. E em casa era assim aquele terror mascarado, porque eram muitos irmãos e havia um pai muito repressivo. Um pai que ele não dava conta do afeto. Comigo ele era absolutamente afetivo, mas ele só precisou me bater uma vez. Eu nunca esqueci essa surra. Eu me urinei todo na hora que ele me deu umas palmadas, porque eu falei um palavrão e eu não sabia o que era aquilo que eu estava falando. Eu tinha talvez 2 anos, um pouco, 3 anos. 2 anos? Ele me suspendeu e me bateu. Eu botei isso no primeiro filme de longa-metragem que eu fiz, eu botei essa cena, que ela é a cena primal. Eu descobri isso conversando com um cara que estava fazendo uma espécie de análise, era uma psicoterapia, e a gente buscou essa cena primal. E a cena primal era essa. E com tudo isso, esse medo da violência, esse medo do ditador, do imperialismo, essa coisa que traz o medo da violência. Eu apanhei naquele momento e tive um surto ali com aquela criança. E eu mudei completamente a minha estratégia. Então aquilo que era um teatro merecia a mentira. Então, em vez de xingar aquela palavra quando eu estivesse com raiva, eu mudei. Eu comecei dentro de mim a mudar essa forma de lidar para não apanhar de novo. Que criou ali um padrão. Vamos lá. Fantástico. Eu assisti uma entrevista linda sua, em que você falava que você, desde cedo, se tornou um subversivo. Mas não um subversivo aos olhos nus de todos nós, que já vê a palavra subversão como uma palavra apenas da política menor da palavra, mas um subversivo que essa sua subversão era de todos os campos. E você deve ter pagado um preço, e paga,
muito alto por isso, não é, Edgar? Muito alto. Eu vivo assim, azafamado com cada vez mais, porque o tempo traz isso, esse acúmulo de experiências. Então, eu estava falando com Vitor, na vinda para cá, quanto eu aprendi com esse tempo entre ser jovem, aguerrido, e a palavra já vem, traz a palavra guerra, e depois esse homem, que eu botei uma palavra que é complexa, que é conservador, mas eu falo um conservador da essência, da semente, da luz. É um conservador nesse sentido, entendeu? Então, esse subversivo, eu não... Oração como espada, né? Oração como espada. Olha, cara, eu fiz um verso quando eu era adolescente que era esse. Olha. Remetendo, como se eu fosse um velho. O meu primeiro verso, em uma canção que eu fiz, era, chama-se Odisseia. Era contando a minha vida. Eu voltei hoje cansado da jornada de uma vida. Aí o último verso, a última estrofa fala: da canção eu fiz espada, do sorriso fiz escudo, esperando a madrugada, pois outro dia muda tudo. Mas se outrora eu vi contente, novo dia clarear, meu futuro hoje é presente, eu vejo a noite se findar. O meu medo é que essa gente não compreenda meu cantar. Que lindo, que lindo. Odisseia, com 17 anos. Você já se via no subversão. Futuro. Você já se via no futuro. Isso lá, um velho. Eu tinha alma de velho. Eu acho que se existe essa coisa de reencarnação, eu devo ter reencarnado como um velho, muito velho, 400 anos. Eu fiz uma outra canção que dizia: eu tenho 400 anos, moro na filosofia, é preciso estar contente. Viva e viva a mão direita. Viva a paz dos namorados. Tudo isso era contra a ditadura militar. Sim. Sabe? Viva e viva a mão direita, viva a paz dos namorados. Essa luz cegando e eu. Essa luz cegando e eu. Essa luz cegando e eu. Entendeu? Era uma subversão que continha. O nome da música era. Oh, Deus. É uma canção. Era uma canção que eu fiz para um festival universitário. Falsa Imortália. Imortália. Sabe? Falsa Imortália. Eu me achava imortal, porque eu dizia: meu desejo é imortal, eu sou vadio, sou direito, tenho 400 anos, moro na filosofia. Essa coisa de ser dos dois lados. Ali estava acontecendo, começando a acontecer. Foi em 69 isso. 68 já tinha passado para mim. Eu ia para as assembleias, para responder a sua pergunta de uma forma mais, digamos assim, completa. Eu ia, em 68, teve a greve, o tempo todo não tinha aula. Era o meu primeiro ano de escola, de faculdade. E não tinha escola. Eu estava apaixonado por uma menina que não me quis, tinha terminado o namoro comigo, e eu estava desolado. Como sempre, eu vivo sempre sendo um abandonado. E esse abandono me traz uma luz da dor, uma luz que eu transformo essa dor em luz. E é engraçado o que você está falando, porque esse desamparo te traz a luz, mas você reverbera para a gente. Isso, pronto. Aí eu descobri que era o meu talento. Era transformar dor em luz e mostrar isso no palco, por exemplo. Eu fui ser ator. Antes eu fui ser outras coisas, mas o que me despertou para todo esse movimento que já estava sendo engendrado ali na adolescência e tal, foi ir para o teatro e me submeter ao ridículo. Aprendi com alguns mestres, lendo algumas coisas assim, sobre essa coisa da vida e da morte, da poesia. E uma coisa que eu acho que vale a pena registrar, porque foi a grande transgressão, que foi fumar a cannabis com uma determinada idade. Isso nos anos 70. A gente vai falar sobre Arembepe, vai falar... Pronto, então eu vou parar aqui. Tá, que eu quero trazer
esse tempo. Tema. Né? Eu sempre digo para meus alunos que algumas pessoas que eu tenho a sorte de encontrar, não são encontros, são reencontros, porque a gente já deve ter se encontrado há 1000 anos, a gente só não lembrava, né? Porque Londres, né? Inglaterra, eu já entrevistei artistas de vários cantos do mundo e hoje eu converso com o poeta, além de trazer o mestre Edgar Navarro, traz um artista, né? Um cineasta, crítico, jornalista, que é de Salvador, poderia ter entrevistado ele quando ele estava aqui, mas o tempo, o Senhor de tudo, né, possibilitou que esse encontro fosse agora. Victor Fraga, uma dádiva ter você aqui no nosso programa, conversa com o poeta. A mesma pergunta que eu fiz para o Navarro, eu queria também te perguntar, porque eu vejo em você essa grande explosão, né? Esse grande furacão, né? E quando eu falo de explosão é que, além de ser essa bomba atômica, né, de ideias, também traz luz, né? Sim. E quem é esse Victor Fraga, lá de trás, já tinha esse sonho de ser o que é hoje? Já sonhava de ser esse cineasta? Como foi tua adolescência, tua juventude? Falando um pouquinho sobre essa dicotomia que o Edgar lançou, né, entre ser conservador e ser subversivo, eu sempre abracei a vertente subversiva, eu sempre fui subversivo. Eu, com 15 anos de idade, era um menino, na década de 90, né, eu nasci em 78, com 15 anos de idade, eu era um menino gótico, que só vestia preto, em Salvador, que tinha piercing em vários lugares, que era abertamente homossexual. Isso já era uma afronta na época, uma grande afronta. Eu, de classe média, estudava numa escola boa e eu sempre busquei na arte, né? Eu acho que a arte é extremamente libertadora, a arte é subversiva. Não acho que a subversão... Existe a subversão na política, a qual você se referiu, mas a subversão existe em muitos espectros, no espectro artístico da música, no cinema, e a subversão no espectro pessoal também, na sua vida. Subversão é você romper os paradigmas, não é? A subversão que estávamos falando, né? Exatamente. O meu trabalho como cineasta reflete um pouco isso. Do ponto de vista formal, eu não sou genial. Eu não sou o Edgar Navarro. O meu trabalho, o meu primeiro filme, A Fantástica Fábrica de Golpes, meu primeiro longa-metragem, é um filme subversivo do ponto de vista político, que vai exibir como os meios de comunicação sabotaram e destruíram nossa frágil democracia. E eu saí da Bahia, né? E há muito tempo, eu saí da Bahia há 25 anos de idade. E esse filme é um dever cívico meu e de meu parceiro criativo, Valnei Nunes, jornalista e cineasta baiano também, que mora em Londres também. Esse filme é um dever cívico para com o Brasil, para destruir, desconstruir aquele mito, sabe, criado aquele slogan da ditadura, Brasil, ame ou deixe, que visava desqualificar os brasileiros que moram fora. Na época da ditadura, muitos desses brasileiros, como Caetano, Gil, foram para fora do país expulsos, exilados, não é? Eu, Valnei, estamos numa posição mais confortável. Eu saí do Brasil, eu fui para Londres porque eu sou um cidadão do mundo, ou como dizia a ex-primeira-ministra britânica, a Theresa May, cidadão de lugar nenhum. Ela usou isso de uma forma pejorativa para descrever o cidadão do mundo. Eu acho ótimo, eu não sou cidadão de lugar nenhum. Mas eu levei o Brasil dentro de mim. Esse slogan, Brasil, ame ou deixe, não serve. Nós brasileiros, eu, Valnei, tanta gente, a gente está carregando o Brasil dentro da gente. E a gente tem um papel importante de mostrar aos brasileiros que estão dentro do Brasil como o Brasil de fato é visto lá de fora e também denunciar para o resto do mundo os avanços reacionários que têm acontecido no Brasil. Esse meu primeiro filme tem um viés político muito forte, porque a gente está vivendo um momento político muito forte. Eu acho que é impossível você separar
arte de política, não é? É um filme subversivo. Quanto à luz, né? Eu acho que uma música do Leonard Cohen, né? O poeta, cantor canadense, né? Ele, num verso ele diz: "There's a crack in everything, that's how the light gets in." Na música Anthem, ou na música Democracy, uma das duas. Existe uma rachadura em tudo, e é através dessa rachadura que a luz entra. Então eu acho isso, que essa rachadura é a subversão, é você romper os paradigmas, você quebrar, né? E a luz passa pela rachadura, então através da subversão vai surgir a luz. Então eu sou um otimista, às vezes temeroso. Eu estou otimista em relação ao futuro do Brasil, estou otimista em relação ao futuro de nossa cultura. No entanto, eu tenho meus temores, mas eu estou lutando, eu estou fazendo do cinema minha arma. Não é? É emocionante estar aqui rodeado de arte e de cultura, porque essa é a nossa arma mortífera, né, gente? É assim que a gente subverte os padrões. Victor, quem que participa desse filme? A gente tem falado do Jean Willis, falou do Chico Buarque, né? Uhum. Quem que participa desse filme? Olha, esse filme, em primeiro lugar, é importante dizer que começou como uma continuação num filme britânico de 93 chamado Muito Além do Cidadão Kane, que era um filme de crítica Globo. Aí a gente ia dar uma continuação a esse filme, só que os tempos mudaram e a Globo não é mais tão incontestável como era em 93. E a fábrica de golpes do título do filme não é só a Globo. A gente vai mostrar na história dos últimos 100 anos do Brasil, mais de 100 anos, que toda a grande mídia é manipuladora, que toda a grande mídia tem um viés conservador. São 5 famílias, basicamente, que são donas de toda a grande mídia no Brasil. E além disso, nós hoje em dia temos o fenômeno das mídias sociais, o WhatsApp, né? A mentira, o fake news. A gente chama hoje de fake news, mas sempre existiu, né? Essa mentira, fake news, se alastra com a ferocidade do incêndio, não é? No incêndio na floresta, no WhatsApp. Não tem ninguém para controlar, não tem ninguém para apagar. Então, o filme é muito mais amplo do que o Muito Além do Cidadão Kane. E a gente foi buscar figuras que já estavam no Muito Além do Cidadão Kane. O Chico Buarque está no filme, ele está no Muito Além do Cidadão Kane. Acontece, então, como eu dizia, que a Globo entrou nessa onda de permitir o crescimento da extrema-direita, e hoje nós temos a velho ditado espanhol: cria corvos, eles comerão seus olhos. E hoje nós temos a Globo como um partido quase de oposição. O Lula está no Muito Além do Cidadão Kane. A gente não entrevistou o Lula porque no momento em que a gente estava produzindo o filme, o Lula estava na prisão, né? Mas quem está no filme brilhantemente é a Dilma, né? O Chico, além de estar no filme, ele gentilmente cedeu 2 canções suas, Pelas Tabelas, que é uma música que fala da camisa amarela e da panela no contexto do Direta Já, e que as panelas se inverteram, não é, com o Bolsonaro, quando a extrema-direita usurpou, se apropriou, né, desses símbolos. Tem o Roda Viva, né? Então, o Chico Buarque está presente como entrevistado e também através de 2 músicas suas, que tiveram que ser regravadas por artistas novos, a Josiara, uma artista baiana brilhante, e a Francisco Alombre. Além disso, nós temos o Jean Willis. O Jean está em Barcelona. O Jean está em Barcelona. O Jean é um grande amigo meu. Tem me apoiado em minha jornada em todos os sentidos. Tem um pessoal de Londres também? Tem. Olha, do Brasil, as figuras mais ilustres são, a Dilma, o Chico Buarque, o Jean Willis, a Márcia Tiburi, a Benedita da Silva, o Requião, o Glenn Greenwald. They've now started a little bit to feature a woman here, a black person here. Can't really think of very many prominent LGBTs at all in the Brazilian media. So maybe there's a tiny bit of symbolic gesturing going on, but by and large, for a democracy the size of and importance of Brazil, and more importantly, with the diversity of the population, which is greater than almost any other democracy of its size on the planet,
the homogeneity, just demographic homogeneity of Brazilians' media continues to be just outright shocking. I mean, just the statistics themselves tell the whole story of how white straight men utterly dominate all of Brazil's major media outlets. A little bit of progress has been made with women, but only a little bit, and even there they tend to be white women from rich backgrounds. But racial diversity, sexual orientation diversity, class diversity is almost entirely absent from Brazil's big media. E alguns especialistas de mídia, como Altamiro Borges, Ana Mielke, o Breno Altman. Nós temos o El Maestro, o Adolfo Pérez Esquivel, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1980. En América Latina, siempre a través de su historia, fue víctima de la intervención de Estados Unidos, porque consideran América Latina con su patio trasero, bienes, recursos, pueblos, etc. Se consideran los dueños de todo el continente e sempre instrumentaram golpes de Estado. E lá no Reino Unido, né, que é onde eu e o Valnei moramos, a gente entrevistou algumas figuras também. O Ken Livingstone, que é o ex-prefeito de Londres, conhecido como Red Ken, Ken Vermelho, que sempre teve posições de esquerda, sempre teve do nosso lado, historicamente. O John Ellis, que é o produtor do Muito Além do Cidadão Kane, que, além disso, gentilmente cedeu as imagens do Muito Além do Cidadão Kane. Há muitas imagens de arquivo do Muito Além do Cidadão Kane em nosso filme. O Jeffrey Robertson, que é o advogado do Lula nas Nações Unidas e que era o único estrangeiro em solo brasileiro, o único advogado estrangeiro acompanhando a campanha de lawfare. Lawfare é uma palavra em inglês que é a palavra warfare, que é artifícios de guerra sendo corrompida. Você troca war por law, você troca as armas pela lei, ou seja, lawfare é a instrumentalização do judiciário com o fim de destruir uma pessoa. Enfim, o Jeffrey Robertson é um advogado britânico-australiano e, além disso, a correspondente da BBC no Brasil durante 20 anos, a Jane Rocha. Enfim, uma diversidade muito grande. Não é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso. O filme está aqui com o Edgar e com você nessa data é um privilégio. E essa data, na Bahia, ela tem uma significância ainda maior. Aliás, uma insignificância ainda maior. Primeiro que a gente sabe que 200 anos de independência é um grande fake news, né? Aquela história que foi um cara lá com a espada, gritou independência ou morte na beira do rio. Oh, gente, assim como a nossa história é cheia de romantizações. A gente chama a invasão das Américas de descobrimento, a gente diz que foi a linda princesa que libertou os escravos, não é? Em 1964 o golpe foi chamado de revolução. A Globo, inclusive no seu editorial, 1º de abril de 64, chamou o golpe de obra de Deus, de providência divina. Então, enfim, nossa história é cheia... Está pagando preço, né? Pagando um preço muito alto, que é uma coisa que a gente vai investigar no filme, né? Porque a Globo acabou numa situação um pouco estranha. Mas, enfim, a insignificância do 7 de setembro, dessa bobagem que é a independência do Brasil, Dom Pedro IV se tornou Dom Pedro I, as elites continuaram com o poder que sempre tiveram, não é? Mas a insignificância na Bahia é ainda maior, porque você pode argumentar que o Brasil se livrou de Portugal, mas na Bahia a gente sabe que não foi o caso, porque os portugueses de fato foram expulsos 9 meses mais tarde, quando de fato houve luta armada, no 2 de julho, não é? Então eu vou estar com o Edgar e com o companheiro Jean, né, de Barcelona, desconstruindo essa grande bobagem, não é? Eu tive a estreia semana passada no Rio e em São Paulo. Sim. Como é que foi lá? Foi muito bom, Ivan. A gente fez a premiere num puta cinema. Eu morei em São Paulo com 19 anos, então fiquei muito emocionado no Petra Belas Artes, na Consolação com a Paulista. 300 ingressos esgotados uma semana antes da estreia do filme. Em seguida houve um show da banda Francisco El Hombre, que cantam o Roda Viva, do Chico Buarque, cantando várias canções políticas, muito políticas. Houve até
Bom, foi um momento muito emocional. No Rio de Janeiro, a gente teve uma pré-estreia com cerca de 200 pessoas, com um debate, em seguida com a Benedita da Silva, que está no filme, com a Lucélia Santos, que não está no filme, mas quase fazia a locução do filme, mas enfim, a Lucélia Santos é uma ativista e é também uma pessoa que tem uma história com a Globo, que foi uma vítima de cancelamento da Globo. Sim. E a intelectual Ivana Bentes, então, e a grande jurista Juliana Neuschwander, que é uma amiga minha. Enfim, a gente teve um debate muito esclarecedor no Rio. O Rio de Janeiro, naturalmente, é o berço da Globo, não é? É o berço das celebridades. Então, foi também muito emocionante fazer essa estreia lá. E, naturalmente, a escolha da data e das pessoas que vão estar ao meu lado, não é? O Edgar e o Jean no Brasil não foram uma coincidência. Beleza. Edgar, o silêncio é um grito? Certamente. Ao silêncio desses monstros maravilhosos, Brecht, Rimbaud, Polanski, Grotowski, eles estão em silêncio, eles gritam. Boal. Chico Buarque. Eles gritam. Eu acho que, enfim, a gente sabe disso. O silêncio é ensurdecedor. Você sabe que eu estou muito feliz e muito emocionado desse momento, porque o universo escolheu esse momento. Né? Uma conjunção astral, né? Uma conjunção. E assim, nesse lugar, Camaçari, que aqui viveram e vivem os tupinambás, né? Grande parte dizimadas, mas do outro lado nós temos também os quilombolas de Cordoaria, né? Nossos ancestrais. E aí, dentro de toda essa atmosfera, a gente tem a Arembepe. Arembepe e Camaçari. Camaçari. Não podia trazer o Edgar aqui sem falar dessa contracultura, né? Desse movimento hippie, de Woodstock, fantástico. Dos novos baianos. Paz e amor. Paz e amor. Guerra e ódio. A gente está vivendo, para mim, um retrocesso fantástico de 50 anos, porque há 50 anos atrás estava começando para mim esse movimento hippie. Ele estava já plantado desde 67 ali, Beatles e tal. Mas quando ele chega a Salvador, é já, para mim, nessa época, que sobrevém justamente aquele momento da luta armada, da guerrilha, que estava acontecendo paralelamente, mas a gente não sabia. Quer dizer, eu não era enfronhado nesse meio, eu era alienado por opção até. Porque eu ia para as assembleias, eu estava dizendo isso, eu ia para as assembleias e não conseguia ouvir as coisas que estavam sendo ditas, elas não ressoavam em mim. Mas aí tem uma coisa, Edgar, me perdoe eu te interromper, essa questão de nós não entendermos, porque eu até hoje, em algumas, eu não entendo, porque é muito barulho. Então talvez, naquela época, o entendimento, talvez o não entendimento, não era culpa tua, sabe? É porque eu acho que, e eu estou sempre discutindo isso, às vezes, ir para a guerra, ela tem que ser permeada também por flores, por encantos, pela ternura. Pelo silêncio. Pelo silêncio. Para que a gente consiga mais aliados. Porque às vezes a gente se transforma no outro. Eu li uma frase hoje de um poema seu, que está ressoando até agora. Homens maus precisam de flores. Eu acho isso de uma delicadeza, de uma profundidade enorme, que engloba a humanidade inteira. É uma coisa muito cristã, no melhor sentido da palavra.
Entendeu? É isso que o meu coração almeja desde menino. Como as tempestades estão aí, e a gente tem que lutar contra a doença e a morte e as coisas que vão nos destruir. Acho que essa máquina do exército, essa máquina da guerra, que hoje foi restaurada, tentou se restaurar, E que está esse tentando se espírito usar hoje no 7 de setembro. no 7 de setembro, né? Contra o povo. contra né? o povo, Exato. contra a democracia. Então, essa máquina que está sendo assim, por um homem, um psicopata, um escroto, uma pessoa, esse cara, que quando vem a sua frase, eu digo, esse homem é mau. Para mim, eu não tenho dúvida de que ele é um homem mau. E eles precisam de flores. Não é eles merecem, não, eles não merecem, mas eles precisam. Então, esse outro jeito de ser que me atacou lá há 50 anos atrás, quando a ditadura militar estava matando meus amigos, estava torturando os meus amigos, e eu não fui porque fui frouxo, e talvez por ser doente, talvez por ser neurótico demais, não sei. Eu tive paura, chamava, o paura de ir para o confronto esse da guerrilha. Então eu fiquei numa guerrilha que era uma guerrilha da arte, usando a arte, usando a canção. Da canção eu fiz espada. Mas quando você fala, Edgar, que você não foi, você foi. Mas Porque eu vejo assim. A arte, ela... Eu fui me transformar em outra coisa, na verdade. Porque eu vejo aqueles militantes hoje vivos de uma forma muito carinhosa. Sim. Pelo papel que eles representaram. Eles não morreram, mas eles lutaram, eles tiveram a coragem que eu não tive, eles foram torturados. Eu tenho um respeito profundo por essa gente. Só que eu não era bom, porque se botasse uma arma na minha mão, provavelmente eu ia morrer fácil, ou ia entregar, porque se me prendessem na tortura, toda a carne se trai. Eu tinha medo de ser pego, se eu fosse. Até hoje me arrepia isso, porque o que eles fariam, meu medo de ser torturado, de ser obrigado, arrancaram a minha língua, furaram meus olhos, essas coisas eu li, essa literatura sobre aquele momento, os chamados carbonários. Você tinha outro medo, Edgar, que você, talvez por bondade, não exponha. Seu medo era de matar também. Eu fugi essa luta. Seu medo era de matar. Fugi essa luta e o que me trouxe para a vida de uma forma muito generosa, que me apresentaram, entendeu? Aquela presença daquela coisa que eu fumei e que me trouxe uma libertação de grilhões atávicos, enormes. Tudo ruiu. Tudo que era mental, eu era um mentauro, tudo aquilo foi embora, veio para mim as flores, quer dizer, e estava embutido naquela mensagem primitiva do movimento hippie, ao qual eu aderi de primeira, no primeiro momento que eu tive no coração aquilo, paz e amor, não faça guerra, né? Faça amor, não faça guerra. Aquele negócio veio para mim, aquela pistola que jogava uma flor para fora, tinha uma pistola que era o signo disso. E aquelas cores todas, do psicodelismo e toda aquela coisa que vinha trazida pelo ácido lisérgico, né? LSD, Lucy in the Sky with Diamond. Todas essas coisas, aquelas cores penetraram em mim de uma forma assim, absoluta. Não era uma experiência para curtir um pouco e relaxar um pouco, era uma experiência primal. E eu, por talvez ser sensível para essas coisas, eu ficava na fronteira da esquizofrenia. Como conter essa fúria com tanto amor aí dentro? Aí é o grande desafio, né, do poeta, aquele que foi marcado para viver. No meio dessa sacanagem toda. Que presente esse, né? Uhum. Que presente. Eu que o diga. Que presente. Londres. Um jovem chega em Londres, cheio de sonhos. E aí? Primeira noite em Londres.
Olha, Ivan, Londres sempre foi a minha cidade. Eu sempre amei Londres, mesmo antes de chegar a Londres. Quando minha mãe me disse... Eu era muito bom com geografia, meus pais tinham me dado um atlas desse tamanho quando eu tinha 4, 5 anos de idade. Eu, com 4, 5 anos de idade, eu já dizia que eu ia morar em Londres quando eu crescesse. Então, isso não me tornou menos brasileiro, isso não me tornou menos baiano. Eu gosto de enfatizar isso. Aquele jovem que chegou ali era um jovem que queria destrinchar o mundo. Morei em outros países também, morei na França, morei na Alemanha, até na Rússia eu morei durante 4 meses. Eu era um jovem querendo destrinchar o mundo. Eu tinha saído de Salvador com 18 anos, tinha morado em São Paulo por um ano, uma cidade pela qual eu tenho um carinho muito, muito grande. Eu acho o caos e a poesia do absurdo, a poesia urbana de São Paulo, muito compatíveis com minha personalidade. Eu adoro São Paulo e eu sempre fui um baiano muito atípico. Eu cresci com as pessoas me perguntando de onde eu era, sendo que eu nasci e cresci na Bahia. Então, eu de fato, e na Inglaterra, apesar de eu viver lá há 25 anos, eu naturalmente sou um estrangeiro, não é? Eu sou um imigrante, eu sou um imigrante com orgulho. Então, nunca me encaixei em padrões no Reino Unido, nunca me encaixei em padrões aqui, sempre foi um imigrante errante, né? Voltando a referência ao Leonard Cohen, ele tem uma música em francês chamada... Lembrei do Jack Kerouac agora, né? Eu lembrei do Jack Kerouac com o pé na estrada, né? Mas o Jack Kerouac eu acho meio infantilizado, eu não sou tão fã, não. Eu estava discutindo, nós montamos um espetáculo chamado Sanatório para Freud, e com poemas do Whitman, do Rimbaud, enfim. E tem uma passagem, né, do Jack Kerouac, e a gente estava discutindo isso, né, porque os beatniks, né, endeusaram muito alguns, e o Jack Kerouac foi um deles. E você tem algumas pessoas que vão discordar, obviamente, da gente, mas eu acho também, eu tenho essa mesma opinião sobre... Eu lembrei por causa da questão da estrada, enfim. Mas eu concordo com você dessa infantilização. É uma visão exoticizada. Exatamente. Com a qual eu não me identifico. Minha experiência nesses países, no Reino Unido, na Alemanha, na França, na Rússia, não tem nada a ver com a experiência do Jack Kerouac. Não somente pelo tema da estrada, mas porque ele exoticizou, não é, aqueles lugares todos. Então, eu sou um imigrante, eu me descrevo, né, I'm a brown, queer and dirty immigrant. Eu sou um imigrante marrom, porque para os padrões britânicos eu não sou branco, eu sou imigrante marrom, gay e sujo. E eu sempre me reaproprio da palavra sujo. Na minha empresa se chama Dirty Movies, filmes sujos. Eu sou um imigrante sujo porque eu não gosto de me encaixar nos padrões. Então eu sempre fui esse cidadão de todo lugar. Eu acho que o Jack Kerouac era meio deslumbrado. A gente usou a palavra, a gente falou de luz, a gente falou de deslumbramento, né? Deslumbramento vem de tirar a luz, né? O lumbre é a luz. Deslumbramento você está tão cego que você não enxerga. Eu acho o Jack Kerouac um deslumbrado. Eu li o On the Road há muito tempo atrás. Acho que no ano que eu cheguei em Londres, e é um filme que não mexeu, é um livro que não mexeu comigo, infelizmente. Não, eu lembrei por causa nós estávamos falando de caminhada, de estrada, enfim. Edgar, o que é fazer cinema ainda hoje no Brasil? Para mim, essa aventura se encerra com o último filme que eu rodei já há 7 anos atrás, porque para mim não deu certo. E aí, como não deu, os filmes são vistos aqui e ali, tem um nicho ali muito restrito que
gosta desse tipo de filme e tal. E que assim. O seu cinema não deu certo? Não é o meu cinema não deu certo, não. Eu vou lhe contar uma historinha. Minha primeira graduação foi em cinema, numa faculdade aqui da Bahia, né, em Salvador. Eu não tive a sorte de quando cheguei você já não estava, mas você foi um dos professores da faculdade da FTC, em que eu me graduei. Mas o que eu via na FTC é que tinha passado um tal de Edgar Navarro, que tinha revolucionado o cinema na Bahia. E eu fiquei muito intrigado com aquilo. E eu fui buscar. Então eu acho que não deu certo é uma autopunição. Pode ser. Porque seu cinema deu mas muito também certo. é muito realístico. É muito, Edgar, mas Sabe assim... essa visão? Eu trabalho... Porque eu queria muito ser como um homem que trabalha a sua horta, vai para a feira e vende o seu agrião e a sua couve. E eu não tive isso. Até hoje é uma frustração imensa, porque eu fui financiado... Antes eu fazia filmecos de Super 8, que eu próprio tirava do pequeno salário que eu tinha para botar um filme na praça de 7 minutos, 8 minutos, e ganhava prêmios, os filmes revolucionavam, então isso deu super certo, para abrir o caminho, a picada, para chegar até o filme, por exemplo, como Super 8. Tá. Super 8 talvez tenha sido o ponto alto, talvez certamente foi o ponto alto da minha vida como cineasta, porque ele deu muito certo, ele abriu rombos, caminhos imensos. Mas o que é que vem, quer dizer... o que é que vem trazendo esse fracasso, quer dizer, não deu certo? Essa porque desilusão. é uma desilusão. Eu não quero que seja isso, eu estou falando, para mim não deu certo. Tá. Eu acho que a juventude que está aí, está fuçando, pode dar muito certo. Pode ir muito longe. Eu torço para que isso aconteça, porque o que importa não é o indivíduo. O que importa é a espécie. Mas você sabe por que essa criançada está indo? Também porque eu dei... Você abriu caminhos. Eu dei estímulo para isso. Mas o que eu quero dizer com isso, da couve e do agrião? É que eu recebi um dinheiro, para mim devia ser assim, eu recebi um dinheiro para fazer um filme, R$2 milhões, vai fazer o seu longa-metragem. Foi o primeiro longa baiano de muitos anos, e anos, financiado pelo governo. Aí entra o governo, depois entra a Petrobras, entra outras verbas federais, isso tudo no governo de Lula. Lula, para mim, é um marco nesse sentido, e para o cinema brasileiro. Então, começou a dar certo, começou a dar certo. Mas o que dá errado é a destruição do filme. O filme é visto, o filme ganha tudo em Brasília. O primeiro longa que eu fiz, eu me lembro. Um filme que eu acho muito bom, muito interessante. Mas tem suas limitações, enfim, não sei. Para mim, ele é o máximo que eu podia fazer naquele momento. E eu fiz o máximo, eu dei o máximo de mim. Eu acho brilhante, ele é luz pura. Ele é dor transformada em luz. É a minha primeira surra, é a primeira comunhão com a maconha, é toda a minha experiência sexual da vida. E assim, colocada de uma forma punitiva, porque é uma coisa mais ou menos autobiográfica, não é rigorosamente, né? Mas revela bastante. Então, aquilo ali é uma entrega, o meu fruto está aí. Só que, nego, na hora que eu chego na feira, não tem venda, não vende ingresso. E aquilo é que traria, para mim, o sistema seria assim, Vitor. Tem um dinheiro, um fundo, aí você tira o dinheiro do fundo, 2 milhões, faz o seu filme. Aí tem um sistema também que cuida de vender o filme. Esse mesmo sistema teria... Você distribui o filme, ganha dinheiro com o filme, e esse dinheiro você é obrigado a restituir para o fundo, corrigido. Porque aí você vai ter um fundo eterno para todo mundo que chegar. E você vai estar independente, você não vai mais precisar de dinheiro de fundo. Porque você fez um primeiro filme, ou segundo, ou terceiro, que
um filme como o que eu fiz era para ter esse dar certo. Esse mecanismo, né? Se não der certo, se você não é cineasta, você não é... Eu até acho essa palavra cineasta uma metida besta, entendeu? Eu mesmo é cinemeiro, conceito circunflexo. Não é nem cinemeiro. Eu gosto de dizer, a partir desse fracasso que eu tive até no último discurso meu sobre isso, com a baixa gravidade, eu falei, eu não sou cineasta. Eu acho essa palavra pedante. Eu sou cinemeiro, eu sou nordestino. Você é sudestino? O que é isso? O que é isso? Eu sou sudestino é do Sudeste. Por que a gente chama nordestino e não chama sudestino? Por que você estranha? Eu sou brasileiro, né? Essa também é uma grande intriga para mim, entendeu? Sudestino é cabeça chata, nordestino é cabeça chata. E sudestino é o quê? Aí todo mundo ficava assim, porque estava no meio de sudestinos. Eu sempre mexia nessa ferida quando eu podia. Aí, o que eu vejo, só para terminar essa fala, é que aquele sistema não funcionou para mim, e isso é não dar certo. Ele não me deu retorno. O último filme que eu fiz me disse assim, calha a boca, você não tem mais que fazer filme nenhum. Sabe por quê? Deu menos de 1.000 ingressos. Tá certo, foi durante a pandemia, o mundo estava reconfigurado, tudo aconteceu desse jeito. Mas era para ele, então, estar fazendo esse trabalho. Eu saí jogando garrafas ao mar, e essas garrafas estão aí. Em algum momento, os filmes vão ser vistos, podem ser pagos, alguém vai ganhar esse dinheiro. Mas devia ser nós que trabalhamos com ele, os técnicos que trabalhamos, que fizemos, ganhar esse dinheiro de volta para continuar. Isso é que não dá certo, só isso. Victor, me salve. Me salve. O cinema dele deu certo ou não deu certo? Não, o cinema do Edgar deu certo. O cinema de Edgar é fonte de inspiração para ele. O cinema é o que deu mais... Mas eu vivo de uma aposentadoria ridícula que eu consegui manter. Eles não deram certo. Eles não deram certo. Tá certo. Vocês não deram certo. Tá certo. Ser cineasta é ser aventureiro, é ser guerreiro e no sentido e o ser cineasta subversivo. É o que eu tenho em comum com o Edgar. Ele subversivo do ponto formal, eu subversivo do político, mas a gente não tem essa visão de mercado que nos... Eu estou muito emocionado, sabe? Porque assim, bicho... É terrível ouvir isso, sabe? Cara, a gente não merece, sabe? Não. Que um mestre diga que o seu cinema não deu certo, cara. Não é justo. Não é justo, cara. Não é justo. A gente tem que fazer ruir esse sistema, cara. Com luta, com orações, com poesia, com tudo junto. Sabe? Com flores. Com flores, sabe? Porque não é justo, cara. Não é justo. Orações, Desculpa, cara. É uma grande salada mesmo. E cinema é caro, é uma arte cara de se fazer. E além de amor e dedicação, a gente precisa de dinheiro. A Fantástica Fábrica de Golpes a gente fez com muito pouco dinheiro. A gente fez uma campanha de crowdfunding que a gente levantou R$70 mil, conseguiu mais dinheiro de nosso bolso. Naturalmente a gente não tinha o apoio das grandes organizações por razões óbvias. E isso para cinema é um orçamento insignificante, não é? Cinema é uma arte cara, é um paradoxo com o qual nós temos que lidar. As novas... o audiovisual está se reinventando, a juventude está assistindo o audiovisual de outras formas, o cinema não se reergueu da pandemia. Eu estou passando o filme em 9 capitais e todos estão me dizendo a mesma coisa. Olha, não tem expectativas muito grandes, apesar da gente ter ido muito bem nas premieres, porque o nosso público é inferior a 1/3 do que era antes da pandemia. Então não se puna, Edgar. Os tempos mudaram. Mesmo antes da pandemia, a gente não tem o número de salas de cinema que a gente tinha na década de 70. Então, o cinema é caro e os modos de exibição estão mudando. Então, ser cineasta hoje é ser guerreiro, em muitos sentidos. Ser um cineasta subversivo é ainda mais difícil. Então, não vamos baixar a cabeça não, Edgar. Por favor. Obrigado. Não.
Obrigado você, meu querido. Obrigado você. No começo, eu tive medo. Eram muitos generais para tão poucos poetas. Mas de poeta me tornei povo e não mais tive medo. Porque era muito povo para tão poucos generais. Edgar, eu queria te agradecer muitíssimo pela sua estada aqui. Agradeço. Nesse momento, um privilégio, uma honra, um presente divino para a minha existência. Estou muito agradecido ao universo, ao divino, por esse momento. Muitíssimo obrigado. E aí, as suas palavras para a gente terminar, sobre o que você quiser falar. O meu medo é que essa gente não compreenda o meu cantar. É um verso lá adolescente, mas que serve para o que eu sinto em relação a isso, porque eu fico com uma vontade enorme de explicar por que é que eu digo que não deu certo. Não é pelo óbvio, o óbvio todo mundo sabe, mas tem uma outra coisa que não deu certo, assim, que tudo é mercado, não sei o quê, não sei o quê, porque é difícil, é caro, tudo isso são argumentos, mas aquilo, o mínimo, o minimorum, não dá, não deu. Aí eu vejo que é para sufocar você, eu acho que aí depende da pessoa, né? Talvez eu esteja jogando a toalha. Não, talvez, eu estou dizendo assim, talvez, eu estou usando as palavras corretas, talvez eu esteja jogando a toalha, talvez ainda não é o tempo para isso. Eu já joguei, para mim assim, já joguei. Pode ser que em algum momento adiante, o meu desejo de me comunicar seja maior e eu vá procurar, até com um celular, fazer um pequeno curta que vai arrombar cerca. Porque a minha vocação é essa, é arrombar cerca. E nesse sentido, eu vou continuar produzindo com flores. Esse Deus Supremo está por trás de todas essas cortinas de palcos azuis. Está por trás de todas essas cortinas de palcos azuis. Tem algo que a gente não sabe nem dizer o que é, porque é inominável. A gente chama de Deus. Pode não ser separado disso. A minha crença atual é de que isso que a gente chama de Deus é todo o universo que é eterno e é infinito. Olha essas duas palavras, eterno e infinito. O corpo de Deus é isso, somos todo o que é sólido, o que é matéria. É também o silêncio. Silêncio, tudo é Deus, entendeu? Tudo é Deus, é. Simplesmente isso é o que... E ele tem quem querer, tem poder, ele faz tempestade. O que é isso? Esse querer de Deus é uma questão filosófica que não nos compete, entendeu? Porque isso está para além da minha compreensão. Eu posso trocar umas figurinhas com as pessoas dizendo o que é que eu acho hoje, o que é que eu acho amanhã. Hoje eu acho uma coisa, amanhã eu posso achar outra. Era oração ao tempo. O tempo é Deus. Violeta Parra. Mercedes Souza, você está aqui? El amor es torbellino de pureza original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos y libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Sabia que ela se suicidou? Estou montando um espetáculo sobre Flor Bela Spunk. Gratidão, querido. Obrigado. Muita gratidão. O que é que eu, por incompetência, não consegui perguntar que você gostaria de falar? Eu não tenho muito a dizer. Depois dessa catarse emocional, desse momento lindíssimo que nós estamos vivendo, eu só queria encerrar com falar de flores, né? Vamos, para não dizer que não falei de flores, nós falamos bastante de flores, não é? E encerrar com uma mensagem positiva. Acho que a gente está no inverno da nossa história, não é? E
está num momento escuro, a gente está num momento de obscurantismo. No entanto, eles não conterão a primavera. A história é cíclica, talvez não cíclica, eu acho que ela vai em forma de espiral, porque ela nunca volta para o mesmo lugar. Então ela não é nem cíclica nem pendular. Exatamente, eu tirei essa frase do meu grande amigo Jean. Então a história é espiral, as estações do ano se repetem. A gente está no inverno, mas as flores vão voltar. Eu não sei se eu daria um buquê de flores, vou ser bem sincero com você, Edgar. Não sei, eles precisam, mas eles não merecem, não é? Então, não merecem. Mas a gente que merece dá. A gente é que sabe desse poder, do amor. Sabe? Poder de quem doa. Conversa com o poeta chega ao fim. Gratidão, Edgar Navarro. Obrigado a você, obrigado. Gratidão, querido, uma honra lhe conhecer. Estaremos lá no seu filme hoje. Conversa com o poeta chega ao fim. Queria agradecer imensamente à Prefeitura Municipal de Camaçari, à Secretaria da Cultura por possibilitar momentos como esse, a toda a equipe que aqui nos acompanha, Itamar, esse cineasta da nossa cidade, com toda a sua produção. Muitíssimo obrigado à TV Litorânea. Esse programa está sendo exibido na TV Litorânea, aqui na Bahia e nos canais do YouTube da TV Camaçari Cultura e nos canais do Teatro da Solidão Solidária e Ivan Antônio Artista. Um beijo, até a próxima. E hoje temos como convidado aqui assistindo um dos grandes atores aqui da cidade, Humberto Magno. Um beijo para você, Humberto. Viva!